O UFC explodiu aqui na televisão aberta. Cara. A gente deu, sei lá, um ibope na história do SBT. É? O lutador, você não se acostuma, não. Você cria um personagem. Só que pra mim é o seguinte, a luta não tá só lá acontecendo lá dentro. Ela acontece lá fora. Então assim, eu comecei a ver encarar medo, insegurança. Só que você começa a criar personagem, né? Que não mostra o medo, não faz isso. Então assim, quando você começa a aceitar, quando você aceita as suas limitações. Porque tem o medo. Quando você entra no octógono, tem tem medo. Todo mundo tem medo. O ser humano. Mesmo o lutador que tá indo para uma... E esse medo, ele vai te ajudar ou te prejudicar. Exato. O medo vai te paralisar ou vai te acionar. Você decide. Se você não sente medo, é o maior perigo do mundo. Exemplo. Um cara tá trocando tiro lá numa guerra. O cara sem medo, o que ele faz? Ele sai igual o Rambo, né? A chance dele morrer é muito maior. Por isso que você vê no filme, eu falo, pô, o cara tá lá, o cara não toma um tiro. O cara tá lá, os caras estão dando tiro, os tiros passando aqui. E o dele pega em todo mundo. Não é, a vida não é assim. Então você tem que saber como é que você faz o ataque. Então assim, a vida... Como você controlava o medo para entrar no octógono? Eu tive que aprender a enfrentar ele. Na realidade, assim, a Joana tem um ditado que ela falava, e eu me lembro que eu recebi ele muito forte. Ela falou assim, face your fears, encare os seus medos e vive os seus sonhos. Você não esqueceu. Não. Então, assim, a única maneira de você viver o seu sonho não é ilusão. Porque esse é o grande problema das pessoas. As pessoas têm ilusão e não sonho. Sonho você vai realizar. Ilusão você não vai realizar. Né? Qual a sua ilusão agora? Pô, você vai jogar no Lakers. Isso é uma ilusão. Claro. Mas você falou assim, cara, eu quero ser o melhor desenhista do mundo, eu quero fazer o melhor podcast do mundo. Eu tô olhando aqui nos detalhes, eu falo assim, gente, isso aqui foi feito, até aquele controle ali foi pensado. Com os mínimos detalhes. Você vê assim, teve excelência no que você fez. Você não falou, vou fazer um... Você começou falando, peraí, eu vou fazer um negócio, as notas de $1 ali, botaram ali de uma maneira exemplar, entendeu? Tudo foi pensado. E assim tem que ser a sua vida. Só que quando você começa a entender as suas limitações, você começa a trabalhar em você. Então, assim, eu comecei a trabalhar, entender o que se passa dentro da minha cabeça. Né? E quando eu comecei a aceitar o medo e usar ele a meu favor, nossa, hoje... Então, eu poderia fazer outras coisas, mas eu não podia sair... Então, eu tinha isso na minha cabeça. Mas você via que ia ser grande, você acreditava... Eu não tinha dúvida. É mesmo? O UFC foi oferecido pro Dana White, pro Silvio Santos de graça. Pro Silvio Santos? Na época que eu entrei na Casa dos Artistas, eu entrei com a condição de ele passar minha luta com o Chuck Liddell. Foi quando o UFC explodiu aqui na televisão aberta. Cara. A gente deu, sei lá, um ibope na história do SBT. E assim, enfim, mas assim, são as coisas que acontecem, mas eu não tinha um entendimento de eco, eu não tinha aquela preparação. Visão empresarial também? Não, eu tinha uma visão, mas não tinha ninguém por do meu lado. Tinha? Assim, não tinha. Aconselhando? Era tudo minha mãe me ajudava, era aquela coisa de família, aquela coisa meio no início, né? Entendi. E foi isso, assim, tem muita coisa no meio mas disso. Então, mas o teu ponto de virada, você acha que foi o quê? No UFC, na tua carreira aqui? Foi essa luta com o Vanderlei? Na realidade, acho que foram várias. A primeira luta foi porque eu me lembro que o pessoal me fala, cara, eu me lembro, dependendo, é porque não tinha muita visibilidade naquela época. Mas eu me lembro que os caras esperavam para vir chegar uma fita. Minha luta com o Tanque Abbott foi gigante. É verdade, com o Tanque Abbott. Minha luta foi com o Tanque Abbott, foi uma luta histórica. O pessoal via com fita VHS, rolava contrabando, né? O Tanque Abbott foi muito importante. Depois teve um personagem, o Vanderlei, foi muito importante também, que foi um histórico. Eu nocauteei o Vanderlei em segundos aqui na luta, acho que foi na Jornada Portuguesa. Aí depois, enfim, teve várias sequências de luta, né, que teve, né? Aí depois tem milhões de... Depois em 2012, quando explodiu aqui de novo, contra Bisping, Luke Rockhold. Mas nessa época, tua preparação era como, cara? Essa época que você tava focadão e lutando pra caramba, como que era? Era, tipo, não podia sair, alimentação super regrada, era muito... Tinha, muito estressante o negócio. Agora, teve épocas que eu te falei, como eu era muito talentoso, teve momentos que eu relaxei. Então, quando eu sofri minha primeira derrota pro Randy Couture, eu, na realidade... Você ganhou dele antes ou depois? Você ganhou depois. Primeiro? Ah, foi depois. Eu perdi. Primeiro perdeu. Então, assim, eu tive muitos aprendizados, né?